O novo jogo da série retorna às origens do survival horror e tem potencial para ser divertido. Mas isso somente se você não se importar muito em ter mais um roteiro sem sentido sendo empurrado goela abaixo. E eu sei, o universo de Resident Evil nunca foi planejado para ter muito sentido, mas acredite, eles já passaram do ponto. Vamos voltar um pouco no tempo para poder explicar isso. A série começou com o clássico imortal Resident Evil 1 de 1996, onde o grupo dos Stars recebia a missão de resgatar uma equipe perdida nas montanhas Arkland. Mas depois de serem atacados, eles se deparam com uma mansão que escondia um laboratório secreto repleto de armas biológicas mortais. Bem legal, né? Depois vieram boas sequências como Resident 2, Resident 3 e o Resident Evil Code Verônica. Todos esses complementando de forma justa a história por trás do vírus que havia acabado com toda a cidade de Raccoon City. Alguns anos depois, em Resident Evil 4, o protagonista do disco 1 de Resident Evil 2, Leon, estava de volta mais experiente, mais sinistro e com uma missão literalmente impossível de resolver. E ele também trazia uma novidade impactante. Resident Evil 4 não era mais um jogo que seguia na direção de seus antecessores. O terror havia sido deixado de lado e dava espaço para que a nova figura megalomaníaca de Leon pudesse brilhar. Em Resident Evil 4, a franquia oficialmente havia se tornado um jogo de ação e que começava a desafiar a inteligência alheia. Vilões bregas e idiotas, cenário extremamente exagerado, homenagem ao jogo do Donkey Kong que tinha aquela fase dos carrinhos que trocavam de trilhos, peixe gigante sendo morto com arpões infinitos dentro de um bote indestrutível, estátua gigante ganhando vida e a lista é longa. E olha, foi um baque razoável na época, eu confesso, viu? Mas pensei comigo mesmo, pior que tá, não fica, né? Mas depois de mais alguns anos, nos deparamos novamente com Chris. Bombadíssimo, agora parte da equipe especial BSAA, enfrentando junto de Sheva a ameaça de Uroboros e Wesker. Não me parece ruim, qual o problema? Vários. Se ele fosse lançado hoje em dia, seria cancelado instantaneamente. Porém, o que jamais passou em branco foi a cena de Chris empurrando a pedra de 1 tonelada enquanto lutava contra o Wesker dentro de um vulcão ativo. E caraca! Essa cena me causou o mesmo impacto devastador que o 7-1 teve durante a Copa do Mundo de 2014. Pois em ambos os casos ali se encontrava o primeiro indício forte e inegável que as coisas não tinham mais volta. E o resto é história. Mas acho que deu para entender bem o que eu estou querendo dizer, né? A imagem abaixo pode representar bem essa mudança. Já faz um tempo que o único objetivo da franquia Resident Evil é, obviamente, priorizar apenas os lucros. Mas e a história e o enredo? Voltando a falar sobre Resident Evil 9, posso dizer que achei o começo do jogo bem interessante durante as primeiras horas. Porém, ao avançar na história, depois de certo ponto, infelizmente começam a chegar os caminhões com conteúdo lixo, prontos para descarregar goela abaixo. E se eu fosse trazer aqui tudo o que eu achei que passou do ponto, ixi. Acho que o jogo tinha um enorme potencial ao querer mesclar ação e survival horror, mas ao meu ver acabaram falhando com essa proposta. Ainda assim, eu considerei um jogo legalzinho. A parte que achei mais interessante acontece no final do jogo. Quando é oferecida a opção de como queremos encerrar a história, ao selecionar fazer o bem, você acaba fazendo o final ruim, brutal e mais honesto. Mas ao selecionar fazer o mal, você acaba fazendo o final Disney, perfeitinho, que desencadeia a continuidade dessa desgraça de franquia. E curiosamente, essa foi minha primeira review no estilo irmão mais novo, pois o jogo não está disponível para o meu console, PS4. Então eu apenas fingi que jogava. Mas na verdade eu estava apenas assistindo um vídeo postado no YouTube
enquanto segurava meu controle com o cabo conectado no game. Agora entendo porque nunca fomos acusados ou desmascarados pelos mais novos, enquanto fazíamos isso com eles durante nossa adolescência. O único problema que tive ao usar esse método foi não ter a opção de desinstalar o jogo ou pedir minha grana de volta depois de terminá-lo. Ainda assim, eu considerei melhor do que Resident Evil 4 clássico e os lixos Resident Evil 5 e 6. Os que vieram depois do 5 e 6, sem contar os remakes, nem cheguei a jogar. Nota de Resident Evil 9, 5.5. Grace e Leon formam uma aliança em um amontoado de doses nostálgicas com opções de jogo em primeira e terceira pessoa. Pode não agradar muito aos nerds chatos, mas quase nada agrada os nerds chatos. Pode ser muito divertido para quem gosta de uma pegada gore e hollywoodiana. Mas ainda é uma franquia que honra a tradição de terminar o jogo com mensagem de autodestruição, rocket launcher e um helicóptero abençoado. Já não tem mais a mesma essência, pois decide apostar em várias sequências sem cuidar e lapidar de seus enredos e personagens.